Oi, hoje é o dia 14 do nosso desafio Seja um Curador de Estresse. 14 dias juntos, juntas. Eu espero que esteja sendo realmente útil para você, que você esteja não só aprendendo, mas relembrando conceitos importantes e praticando esses conceitos para se tornar um curador de estresse. Eu realmente desejo que tudo isso que a gente está conversando aqui nesses dias faça diferença positiva na sua vida. Bom, a gente nunca imaginou que ia passar uma situação como essa. E essa situação gera para todos nós medo, tristeza, raiva, às vezes indignação, tédio, confusão, conflitos. É uma situação muito difícil. E mesmo que seja assim, é muito importante que a gente se lembre de uma lei que é universal. Tudo na vida passa. Isto também passará. É verdade que, por mais que a gente passe por essas emoções difíceis, a gente tem todos os recursos para lidar com isso. E a gente vai vencer essa. Vai vencer essa sim. E nós vamos aprendendo a utilizar esses recursos, nós vamos nos tornar melhores versões de nós mesmos. Porque o que essa pandemia faz é nos convidar. É um convite realmente, não é nem uma convocação. É um convite para que nós aprendamos realmente a ser humanos. Eu coloquei isso num cartazinho também, para que a gente possa se lembrar. O que a gente precisa é aprender realmente a ser humanos. A gente não nasce sabendo ser humano, a gente vai aprendendo. E nesse momento de pandemia, a gente está numa verdadeira escola, aprendendo a mudar o olhar, aprendendo a fazer aquilo que de alguma forma a gente não estava conseguindo fazer. Nós estávamos cegos de nós mesmos, vivendo uma vida tão mecânica, mas tão mecânica que a gente não estava enxergando o que a gente estava fazendo. E agora, convidados a parar, a gente precisa refletir sobre isso. Como que estava a nossa vida antes? Será que a gente estava cuidando da gente, das pessoas e do nosso ambiente, da nossa mãe natureza, da maneira como tínhamos que fazer? Ou nós estávamos simplesmente nos guiando de uma forma sem nenhuma reflexão sobre isso? Nos sentindo separados uns dos outros, destruindo tudo. O que você pensa sobre isso? Como que podemos explicar uma espécie que insiste em destruir o próprio habitat do qual depende? Essa é uma pergunta que eu aprendi a fazer com Marco Aurélio Bilibio, da ecopsicologia, uma parte da psicologia que eu amo. Mas eu vou repetir a pergunta. Como que se explica? Como é que a gente pode explicar uma espécie que insiste em destruir o próprio habitat do qual depende? Cegos de nós mesmos, nós seguimos fazendo isso. Nós esquecemos que nós somos todos irmãos, nós somos todos um. Se todos os insetos sumirem da face do planeta, nós não conseguimos sobreviver. Mas se a gente desaparecer, a Terra continua igual. Nós precisávamos realmente de um break, de uma parada, para poder começar a refletir sobre isso. E esse é um bom momento. Como que a gente estava vivendo antes e que transformações a gente pode viver agora? A forma que eu enxergo tudo isso é que nós, enquanto humanidade, nós sofremos de uma doença autoimune. O que acontece na doença autoimune? O sistema imunológico da pessoa não reconhece a outra célula como irmã e ataca ela como se ela fosse uma ameaça. Ele a ataca como se ela fosse inimiga. E de uma certa forma, nós, enquanto humanidade, nós estávamos fazendo isso.
Nós estávamos, cada um no seu quadrado, achando que não tem o poder de mudar, enquanto espécie, nós não estávamos, nós demos uma parada, mas ainda a gente continua brigando, a gente continua achando que nós somos separados. O Pierre Vaillant chama isso de fantasia da separatividade, porque a mente faz com que a gente separe tudo. Eu acho que enquanto indivíduo, mente, corpo, emoção, é tudo separado. E não é. Somos uma única unidade enquanto indivíduo, enquanto sociedade, enquanto natureza. Nós somos a natureza. E essa fantasia da separatividade é que dá essa ideia que constrói a guerra em nós e entre nós. Então é muito importante que a gente entenda isso. Então o fato da gente achar que nós não somos iguais, que nós não somos irmãos, que existem diferenças, em espanhol a gente fala da igual, se eu tenho a pele branca, se eu tenho a pele preta, se eu tenho a pele amarela, se eu tenho a pele azul. Somos todos iguais, somos todos irmãos, e não só seres humanos. Tem um irmão gatinho, um irmão cachorro, a irmã vaquinha, um irmão porquinho, o irmão peixe, a irmã árvore, o irmão rio. A cultura indígena, ela traz isso muito forte, ela desperta a gente para a nossa origem. Quem puder ouvir o Cacá Verá, ouça, porque ele vai falar muito bem sobre isso. Enfim, a gente precisa realmente resgatar isso em nós. Nós precisamos nos lembrar que somos todos irmãos. Nós somos a natureza. E a gente achar que não, é como se uma célula do rim não achasse que não tem nada a ver com as células da suprarrenal. As células do coração acharem que não tem nenhuma relação com as células do fígado. Assim como nosso corpo é todo interconectado e as células devem trabalhar de forma cooperativa, porque somos um sistema único, nós, enquanto natureza, planeta, universo, somos um. É uma ideia para a gente refletir. E com essa pandemia, a gente é convidado a começar a mudar esse nosso olhar. E parece que a gente está vivenciando o efeito borboleta da teoria do caos, que foi descoberta em 1960 pelo matemático Edward Lorenz. E ele faz como título de um artigo dele, ele pergunta: poderia um bater de borboletas no Brasil causar um tornado no Texas? Se a gente mudasse essa pergunta, poderia uma pessoa, um vírus, contaminar uma primeira pessoa na China e depois, do outro lado do mundo, contaminar outra pessoa e criar uma pandemia desse jeito? Somos todos um. O que acontece na China tem a ver comigo. O que acontece com cada pessoa no universo, com cada ser vivente, tem a ver com a gente. Quando uma pessoa morre, seja de Covid, seja de infarto, seja de câncer, seja de fome na rua, é uma célula nossa que morre, é uma pessoa do nosso coração que morre. Somos todos irmãos. Nós não somos mineiros, paulistas, capixabas, cariocas, brasileiros. Nós somos seres humanos, nós somos terráqueos, nós somos uma unidade. E é importante que a gente enxergue isso, que a gente se atente para isso. E esse é um momento de transformação, é um momento de transforme a ação. É um momento em que a gente precisa realmente se transformar. Ou a gente se transforma, ou a gente se transforma. É mais ou menos isso. É importante que a gente se atente para o fato que é a hora de fazer a integração das 3 ecologias. Que ecologias são essas? Ecologia interior, eu comigo, autocuidado, eu vou gerar paz em mim, eu vou desenvolver a ética em mim,
eu vou desenvolver a minha humanidade. E a partir daí eu consigo fazer o mesmo com as pessoas, com a sociedade. E sou capaz de integrar a ecologia ambiental, planetária, entendendo que somos um planeta. Nós precisamos abrir os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Nós precisamos fazer um processo de confiar. Fiar com junto, fiar, ter fé, acreditar. Confiar no poder nosso enquanto humanidade de nos transformar. Sim, nós temos como nos transformar, nós não podemos desacreditar de nós mesmos enquanto humanidade. Mesmo que a gente, às vezes eu escuto, a humanidade não vai mudar nada, as pessoas não estão mudando, elas não vão mudar, porque não sei o que da política, porque não sei... Nós temos o potencial de mudança dentro de nós. Sim, é preciso acreditar no nosso potencial de mudança. Nós precisamos buscar o que eu chamo assim, o que a fé inabalável tem a ver com isso? O que tem a fé inabalável a ver com toda essa história? O que você está falando aí, Kelly? Não estou entendendo nada. A questão é que a fé inabalável tem a ver com esse acreditar nesse potencial de mudança da gente enquanto humanidade, acreditar no seu potencial de mudança, investir nesse potencial de mudança aí dentro de você, de transformação, acreditar nas pessoas, acreditar na vida, acreditar em Deus, acreditar na Mãe Terra, acreditar verdadeiramente. Fé é acreditar firmemente em algo. E você pode acreditar na vida, você pode acreditar que a gente vai conseguir vencer essa. Mas é a reflexão, o primeiro passo. Eu vou refletir como que essa transformação pode acontecer. A transformação é uma porta que se abre por dentro. Começa em mim e eu vou integrando a mudança no meu olhar com relação às pessoas, no meu me comportar com relação à sociedade. Eu posso sair de um consumismo desenfreado e entrar em por exemplo, uma simplicidade voluntária, um conforto essencial, trazendo para mim e me nutrindo com aquilo que eu preciso sem desperdícios, dividindo, compartilhando o que eu tenho, entendendo que ética é o bem de todos e enquanto todos não estiverem bem, nós não vamos conseguir ficar bem. E essa pandemia nos mostra isso. Enquanto uma pessoa estiver contaminada, todos nós corremos risco. Então nós precisamos atentar para esse fato. E ao invés de ficar olhando para aquilo que nos separa, a gente vai olhar para aquilo que nos une. O que nós temos em comum? Ao invés da gente cultivar essa separatividade, a gente vai cultivar a união, a cooperação. O que nós podemos fazer juntos? Como nós podemos fazer tudo isso juntos? Eu tenho uma fé inabalável na vida.